Estou aqui com o Daniel Correia. Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Prazer aqui ter então o Daniel, que vai falar sobre a importância da suportabilidade no desenvolvimento de sistemas complexos, né? Nosso Isso, grande Daniel é da nossa gloriosa Marinha do Brasil, tá residente lá em São Pedro da Aldeia, é mestre em engenharia mecânica aeronáutica e em bacharel em mecânica aeronáutica pelo ITA, além de bacharel em ciências navais. isso exatamente. Com especialização em mecânica pela Escola Naval. Com vasta experiência em propulsão aeroespacial, turbinas a gás, máquinas de dinâmica dos fluidos, computacional, CFD, e simulações estacionárias e não estacionárias. O Daniel também tem se destacado na produção de artigos técnicos, com publicações importantes em conferências internacionais, como o Congresso do Conselho Internacional de Ciências Aeronáuticas e o Instituto Internacional de Turbinas a Gás da ASME. Com a palavra, o Daniel Ferreira Correia Barbosa. Pode ficar à vontade, Daniel. Tá, tudo bem. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar podendo falar aqui. Vocês estão me escutando e estão visualizando a apresentação de slides? Sim, está escutando, só que está numa apresentação aqui um pouco. Acho que não está a tela totalmente compartilhada, porque está aparecendo a, agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu interromper e compartilhar de novo. Ficou ainda a minha imagem acima do PowerPoint. Sim, deixa eu ver como é que eu... É que eu tive um problema com o meu computador, eu estou compartilhando pelo tablet. Tá. Quadro de compartilhar. Não, acho que não é isso também, não. Tá chegando. Vamos ver se vai vir. É, Só que aqui Communicate with comments. Ainda não. não, Agora abriu parece que é um claxon da vida. desculpa, deixa eu ver aqui. Fotos, OneDrive, OneDrive, quadro. Ele abriu. Eita, tá, desculpa esse imprevisto que Sem aconteceu aqui. problemas. Trocar a tela e iniciar. Aí eu tô compartilhando a tela inteira. Vocês estão vendo, é isso? Por enquanto a gente está vendo só você está compartilhando a tela. E aí agora sim, agora está passando as suas telas. Pronto, agora eu acho que tá bom assim. Não sei Você se virar. conseguir. Aí melhorou. Aí perfeito. Eu só não sei como é que eu fico no posicionamento aí na tela aí. Você, para mim, está aparecendo bem acima da tela Tá e bem tá então? dando certo. Tá bem. Ah, tudo bem então. Tá ok, pessoal. Então eu vou estar iniciando aqui. O... Agradeço aí a apresentação, né, inicial. É, vou estar fazendo a apresentação sobre a importância da suportabilidade no desenvolvimento de sistemas complexos. O, já foi feita a apresentação, né? Como sou capitão-tenente engenheiro naval e atuo hoje na minha atuação está sendo como engenheiro de manutenção de aeronaves, mais especificamente eu trabalho com as manutenções, as grandes inspeções dos aeronaves F1, que são os caças da Marinha. E eu tenho uma formação complementar, além do que já foi apresentado, que é os cursos de curta duração na área de apoio logístico integrado e manutenção centrada em confiabilidade. A principal referência dessa apresentação, ela se baseia muito no o Aerolog Lab ITA, que é o laboratório de engenharia logística que tem no ITA. O, eu tive um primeiro contato durante a minha graduação em engenharia
no final da minha graduação, tive um contato com o laboratório e depois participando de, de eventos como encontros de confiabilidade na aviação, seminários de gestão do ciclo de vida, sistemas de defesa, teve participação também dos professores e alunos. Então, muita coisa dessa apresentação vem de produções de alunos, professores desse laboratório. Deixa eu passar aqui. A principal motivação, né, para esse assunto a definição de suportabilidade, ela é a capacidade de um sistema manter-se operacional de forma eficiente e efetiva ao longo de todo o seu ciclo de vida, considerando as suas características inerentes e os elementos de apoio como cadeia de manutenção e de suprimentos, que é a definição da DAO, Defense Acquisition University. E nesse contexto, depois da minha graduação e o contexto que eu, tanto depois de escola naval, trabalhando embarcado na área de máquinas e trabalhando também na parte de manutenção, eu comecei a ter um contato com a manutenção e muitas vezes dá a impressão de quem está projetando não pensa no cara que está fazendo a manutenção. E muitos problemas relacionados a suporte afetam significativamente a disponibilidade operacional do meu produto, do meu meio, né, do meu sistema. E foi uma coisa que começou a me interessar por essa área de suportabilidade e de engenharia logística. E participando de eventos, já tenho verificado que alguns fabricantes já estão se diferenciando no mercado ao focar em produtos que, desde a sua concepção, é pensado na questão da suportabilidade. E, inclusive, alguns operadores já perceberam a importância disso e estão sendo mais exigentes nos requisitos para aquisição de produtos, já estão exigindo mais dos fabricantes. O objetivo dessa apresentação é compreender a importância da suportabilidade no desenvolvimento de sistemas complexos, destacando a sua evolução ao longo do ciclo de vida e ilustrando com problemas enfrentados pela indústria e operadores devido a alguns desafios relacionados à maturidade dos fatores de confiabilidade, disponibilidade, manutenabilidade e segurança. Além disso, o objetivo da apresentação também é conscientizar tanto quem desenvolve e fabrica a integrar a suportabilidade desde a concepção do sistema, como também quem opera a exigir soluções sustentáveis e eficientes dos fabricantes. Um sistema, pela definição do Incluso, um sistema é, por definição, um conjunto de subsistemas e componentes que desempenham uma função específica, interagindo entre si de forma organizada na direção de um objetivo comum. E em sistemas que temos elevada complexidade, e onde muitas partes interagem sem a necessidade de um controle centralizado, a suportabilidade depende de processos que, integrado, permite que o próprio sistema se autogerencie. Essa integração ela abrange desde a concepção do sistema até a sua desativação, exigindo uma análise detalhada dos elementos do suporte logístico integrado, integrado, para garantir que aspectos críticos, né, que sejam considerados no modelo, tanto no modelo e nas interfaces. Aqui eu tenho exemplificado aqui as fases, né, do ciclo de vida. Isso aqui foi acabou que não saiu a referência, foi de uma apresentação do primeiro seminário de gestão do ciclo de vida de sistemas de defesa, promovido pelo MD, pelo Ministério da Defesa. O outro aspecto relevante diz respeito às métricas de confiabilidade, disponibilidade, manutenabilidade e segurança. A literatura ela aborda que métricas de Hans, né, desses fatores Hans, refletem a maturidade da suportabilidade de um sistema complexo. Sendo assim,
a imaturidade, né, desses fatores infere numa imaturidade do suporte. Isso pode refletir até num desempenho operacional ruim desse sistema, quando não tem essa maturidade alcançada. E, e o meio pelo qual nós podemos interferir no meu sistema e alterar esses fatores Hansen por meio dos elementos do IPS, do apoio logístico integrado, dependendo da referência, e do Integrated Product Support, ou ILS, que são 12 elementos. E o IPS ele é uma abordagem acadêmica que ela foi proposta para ações que foquem nas características logísticas do sistema, sempre no contexto, desde a sua concepção, passando por todo o ciclo até o desfazimento. E o grande objetivo é melhorar o desempenho do sistema em termos de suporte, por meio de soluções de desempenho, tecnologia, planejamento, de planejamento sistêmico, a gestão integrada, com a finalidade de aumentar essas métricas de disponibilidade, a manutenção, simplificar processos, de tornar mais eficiente a questão de custos e sempre voltado para a questão operacional mesmo do sistema. E a integração é a essência do suporte e cada elemento ele influencia nos demais. E o que conecta esses elementos, né, o tecido que conecta todos esses elementos é a informação. Então, essa informação é fundamental para a integração, porque ela permite que conecte esses elementos. É uma estrutura dinâmica que evolui com as operações. Então, num, o IPS, a suportabilidade, não é algo que você pensa até você entregar o produto e acabou. Não, ele continua. Você ainda continua aprimorando ou melhorando aquele meu sistema, ou então ele sofre degradação, que a gente vai ver um pouco mais à frente, e a gente vai, como é que eu vou dizer, corrigir essa degradação, né? E os dados operacionais eles devem fluir, atualizando, permitindo um aprimoramento mesmo do projeto. Isso aqui é uma imagem de um slide do curso, de uma disciplina de disciplina de logística no desenvolvimento de sistemas complexos, do Coronel Abraão, lá do Aerolog Lab. E é uma página que ilustra bem a questão que para cada elemento do apoio logístico integrado, eu vou olhar a questão de conceitos, modelo, metodologia, ferramentas, tarefas, requisitos e problemas típicos em todas as fases do ciclo de vida. Então, é um slide que não é para a gente ficar olhando cada um em cada item, que são todos iguais, mas a ideia da essência de que é algo que você tem que estar desde o início pensando, desde quando assim que você desenvolve, a gente vai falar um pouco mais à frente, quando você desenvolve o conceito de operação do produto, o que se vem depois é desenvolver o conceito de suporte. Então, é algo que tem que ser pensado desde o início. Numa das referências, né, que é quase que chamo a Bíblia, né, de parte de engenharia, gerenciamento e engenharia logística, que é o Blanchard, ele fala sobre o momento da fase do ciclo de vida em que você tem a oportunidade de você economizar, seria a oportunidade de economia do custo total do seu ciclo de vida. A gente vê que logo no início é a melhor oportunidade e ainda na início das fases preliminar do design do sistema, a gente já tem praticamente comprometido quase 50% do meu custo de ciclo de vida. Então, se é algo de suporte você não pensa desde o início, é algo que vai degradar e vai refletir no seu sistema logo mais para frente. E ele enfatiza, né, que é importante você atuar logo no início, essa questão do suporte. Muitas decisões
elas são tomadas durante fases iniciais do ciclo de vida. Então, assim que a gente define o conceito de operação do meu produto, eu começo a delinear muita coisa no início e ainda nem existe o produto ainda nada, ainda está em fase de modelo. Então a gente toma tem muita incerteza associada a algo lá na frente. Então aqui foi até uma apresentação do Tênis Coronel Figueiredo lá no primeiro seminário de gestão civil e sistemas de defesa, em que ele comenta sobre isso. Então, por exemplo, a questão por exemplo, plano de manutenção. A gente, antes de um sistema ele vir a existir, sair um protótipo, já existe já um plano, um plano de manutenção preliminar ali, um plano padrão. E depois que ele começa a operar, a gente começa a conhecer mais esse sistema e eu começo a alimentar e melhorar aquele plano de manutenção. Então, às vezes, algumas falhas de planejamento de suporte, principalmente em alguns casos principalmente em sistemas militares, que às vezes eu tenho aeronaves ou veículos que ficam 30 anos usando o mesmo plano de manutenção, sem qualquer tipo de atualização. E com o tempo tem degradação, com o tempo eu posso conhecer muito mais o meu sistema e poderia refletir no aprimoramento. E a gente tem que ter ter muita coisa de incerteza envolvida, então a gente tem que estar monitorando essa faixa de incerteza por causa da previsão dos custos do ciclo de vidas, que deve sempre ter acompanhado com esse nível de incerteza. Temos modelos, ferramentas para fazer esse tipo de planejamento e formas da gente reduzir a incerteza, ela é principalmente relacionado a quando a gente pega informações do operacional e coloca de volta no projeto. Então, principalmente associado à engenharia de confiabilidade, que ela é essencial para essa redução das incertezas no ciclo de vida, porque ela pega esses resultados, esses dados, transforma essas incertezas em algo mais concretas. Eu refino os meus resultados. Então, quando eu saio, por exemplo, na questão de plano de manutenção, então, quando eu projetei um plano de manutenção para no meu contexto, né, de aeronave aqui militar, a fabricante fez um plano de manutenção para uma aeronave para ela operar sempre próximo da costa ou operado de navio plataforma, mas aí essa aeronave ela só está sendo utilizada em, em Brasília, longe de qualquer coisa relacionada à corrosão. Então essa aeronave ela vai estar tendo muito menos efeito da corrosão do que outras aeronaves. E se essa aeronave ela foi muito pensada em ambientes que tivessem muita salinidade, eu tenho muitas cartões de inspeções rigorosas que eu estou fazendo em vão naquele projeto para aquela aeronave. Então, se eu tenho um controle de falhas de registro e eu conheço minha aeronave, principalmente associada à engenharia de confiabilidade, que eu faço esse tipo de acompanhamento, eu consigo refinar e atualizar esse tipo de sistema. Eu comento aqui, né, que é uma análise preditiva baseada em dados operacionais, a evolução da curva de aprendizado. É importante que a gente, a cada vez mais, com o uso do sistema, eu passo a conhecer mais ele, não conhecer menos. Ferramentas para mensuração de certezas, incorporação de inteligência em tempo real. Hoje a gente está cada vez com muita facilidade de aquisição de dados, às vezes até mais do que a gente consegue absorver. E o principal, né, que é o da engenharia de confiabilidade, é o monitoramento dos indicadores dos fatores RAND. Uma questão também principalmente a questão da solução 80%, é que às vezes a gente tem desenvolvimentos que eles são muito longos e muita coisa muda com o tempo, às vezes a questão de obsolescência, às vezes a necessidade operacional que aquele sistema esteja já pronto. Então tem a solução 80%, que principalmente
é uma estratégia muito comum na área de defesa, que é eu acelero as fases iniciais do ciclo de vida, visando uma entrega de uma solução incompleta, mas tempestiva e efetiva, e, e depois eu começo a criar melhorias incrementais. Então, para esse tipo de sistema, ele chega não tão maduro, mas ele amadurece logo no início da fase de vida dele na parte operacional. Então, essa é uma abordagem útil em razão dos longos tempos de desenvolvimento, demanda à frente da velocidade das mudanças no ambiente de operação, e isso é muito associado, principalmente na área de defesa, que é muito comum, e principalmente a questão também de obsolescência, que às vezes em desenvolvimento tem muita coisa que durante a... Eu tive a oportunidade, né, de visitar uma vez a CIAT, e eles estavam falando sobre o desenvolvimento do, de um sistema deles lá de defesa, e eles comentaram que ao longo do desenvolvimento já teve item que ficou obsoleto, o fabricante deixou de fabricar, e no meio do projeto eles tiveram que modificar, então é algo que tem que estar sempre em monitoramento. E uma evolução esperada de maturidade, né, dos fatores Range. Esse aqui é um gráfico de curva de maturidade Range esperado dessa disciplina de engenharia logística do ITA, do Coronel Abraão, da minha disciplina. E aqui eu tenho as fases do ciclo de vida, e essa eu consigo marcar aqui. E aqui seria a curva ideal no início no processo de concepção. Eu começo a pensar em suportabilidade, e aí eu tenho um crescimento dessa maturidade no range, e o ideal é esse pontilhado aqui, é o nosso requisito, que seria o nosso ótimo custo-benefício dos requisitos do nosso projeto. Então ele vem evoluindo, passando pela fase de conceito, pesquisa e desenvolvimento, produção e manufatura. Eu tenho aqui normalmente aquela questão da solução 80%, então eu começo já a produzir, ele não está completamente maduro, mas ele, na fase de implementação, ele já está quase maduro. E aí é onde ele atinge, ou essa é a evolução esperada, atinge a maturidade do ótima, já nos primeiros meses, né, antes da fase operativa dele, da fase de operação e suporte. E aqui ele tem exemplificado em azul que, apesar de já chegar maduro, com o tempo tem degradação. É relacionado a material, obsolescência. A gente tem a questão de obsolescência tecnológica, obsolescência logística, operacional. Então, às vezes é necessário atualizações incrementais. Então, aqui ele é como se tivesse o decréscimo, e eu faço uma atualização, decréscimo, faço uma atualização para sempre buscar manter nesse nível de maturidade até a fase do desfazimento. E essa seria a curva padrão. E como é que a gente espera, né, dessas fases, né? Como a gente comentei um pouco lá no início, que os esforços eles começam ou devem começar, né, concomitantes com o início da fase de concepção, que é quando a gente começa a desenvolver a fase do conceito de operação e também o conceito de suporte, com a definição de requisitos de suportabilidade, estabelece estratégias de requisitos básicos ou de alto nível de suporte que servirão como base para todas as decisões futuras ao longo do ciclo de vida do produto. E esse conceito de suporte ele abrange parâmetros relacionados àqueles fatores RANs, confiabilidade, disponibilidade, mantenabilidade e segurança, e inclui também diferentes alternativas de suporte para o sistema, sobre a questão de nível de manutenção, questão de contratos, principalmente em sistemas militares, né, de embarcações, aeronaves. É importante saber em que nível vai ficar qual tipo de reparo para o operador, que vai ficar nível de fabricante, o que vai ser nível de parque.
ou de depósito. E nessa fase também, são identificados possíveis alternativas de materiais de engenharia, são os estudos, experimentos e testes para mitigação de riscos tecnológicos, estabelecido um estudo de casos de mercado, incluindo análise de modelagem de alternativas e estimativas de custos do ciclo de vida. O, e também nessa fase também, que vem logo depois do conceito de suporte, ela dá origem ao conceito de manutenção. E aí que a gente começa a pensar de como vai ser feito a própria manutenção mesmo daquele produto. E nessa fase o produto é desenvolvido para atender os requisitos tanto do conceito de operação, do Panoptis, do conceito de suporte e do conceito de manutenção. E ele tem que ser viável para a questão de produção, teste, operação, suporte, descarte. Então, ele tem que ter esse tipo de visualização. E o planejamento da produção deve ser considerado a execuibilidade, custos, tudo isso aí, é, é, esse pensamento essa metodologia da suportabilidade, ela tem todos esses tipos de entregáveis em cada uma dessas fases. Então, esse integrar, a gente tem de integrável inclui esse desenvolvimento do, do conceito de manutenção, de modelagem do plano de manutenção, análise de compensação para o rancho, participação na seleção e avaliação de equipamentos, fornecedores, revisões de projetos, teste e avaliação de modelos protótipos. Porque um exemplo assim, muito interessante de que até mesmo nessa disciplina que eu tive a oportunidade de fazer, o gripping da Saab. Quando a gente vê a Suécia, a situação mesmo de conflito, né, geopolítico, ela tem o contexto de que ela tem uma possibilidade de guerra iminente com a Rússia. E então, não sei se alguém aqui já assistiu, provavelmente sim, né? Aquele filme o Top Gun Maverick, o segundo, que na missão deles, a primeira coisa que eles vão fazer da missão deles é destruir as pistas de pouso e decolagem, que eu imobilizo a força aérea as aeronaves lá locais. Então, não é uma iminente invasão russa na Suécia, a primeira coisa que a Rússia vai fazer é destruir as pistas de pouso e decolagem. Então, para a Suécia, seria algo muito ingênuo da parte dela achar que ela vai operar a força aérea dela dentro das bases da força aérea dela. Então, ela precisava de uma aeronave que ela, numa eventual invasão, ela pudesse preparar a aeronave rápido e despachar, e que eu pudesse operar ela, que a gente chama de operar desdobrado, operar descentralizado. Eu não preciso ter uma base grande, robusta, para operar uma aeronave, para operar a minha frota. Se eu puder uma facilidade sem grandes equipamentos, ser o ideal para ela poder operar descentralizado. E o Gripen da Saab, ele é pensado nesse contexto. É uma aeronave que ela só precisa de um técnico para fazer a preparação o pré-voo da aeronave. Ela é uma aeronave que ela precisa de 500 metros de pista para poder decolar e 600 metros para pousar. Então, uma pista reta, um posto de gasolina com uma pista reta já é a minha nova base para essa aeronave. E eu não preciso de grandes recursos, eu consigo ter a questão de manutenção, como eles tinham que operar distante, de forma separada, eu não posso ter uma equipe sempre de engenharia totalmente disposta, então tem que ter uma manutenção muito facilitada, os acessos serem melhor, a manutenção, a questão de troca de motor é uma forma de, se eu tenho os equipamentos necessários, eu tendo um motor fora e um motor na aeronave, acho que em torno de 30 a 45 minutos, eu troco de um motor com outro, algo que em outras aeronaves é algo muito mais longo. Então, tanto o conceito de operação quanto o conceito de suporte e manutenção, ele foi desenvolvido desde a fase de concepção, pensado nesse contexto. E isso é um exemplo, né, de aeronave, né,
militar que foi pensada nesse tipo de estrutura. Isso teve muito o motivo da SAB ter se despontado um pouco nesse contexto é que lá na Suécia tem a Universidade de Lund, em que eles têm um departamento de engenharia logística, engenharia de operacional, voltado justamente para estudar esse tipo de assunto dentro do contexto de engenharia de sistema, né? Porque acaba que engenharia logística é um braço da engenharia de sistemas. E continuando aqui, a fase de produção é a última oportunidade para desenvolver o suporte do produto, antes da entrega ao primeiro usuário, sendo crucial para garantir que ele seja entregue maduro em termos de suportabilidade. Nessa fase ocorre a produção em série do produto, a execução de testes para certificação, tanto na sua funcionalidade quanto a sua suportabilidade. Também é realizado o processo de aceitação, verificação, o atendimento e todos os requisitos estabelecidos. E as atividades é treinamento inicial para operação e suporte no novo produto, o na desenvolvimento e entrega do pacote completo de dados técnicos, publicações necessárias, fornecimento inicial de suprimentos e equipamento de suporte baseado no desempenho real, planejamento de serviços de manutenção, planejamento de infraestrutura, instalação para operação e suporte do produto. E na fase de operação e suporte, a gente não para de pensar na suportabilidade. A gente tem que continuar. Porque em alguns casos, às vezes, você entrega, o fabricante entrega o produto e para por ali. Mas aí aqui é a razão de ser do produto. Nessa etapa, espera que o produto funcione de forma conforme os requisitos originais, incluindo os fatores RANS, nos níveis lá de custos-benefícios especificados, e, e que atinja o seu máximo rapidamente, mantendo pelo maior tempo possível. Então, esse nível de maturidade. E a operação do produto exige entregáveis eficazes em termos de serviço, tanto do ponto de vista de operacional quanto de custos. Mesmo que o produto seja entregue maduro em relação aos fatores RANS, ao longo da fase espera-se degradações na relação de custo-benefício suporte. Então, aquilo que eu mostrei no gráfico lá, aquele gráfico azul, que ele vai tendo alguns decréscimos relacionados à degradação, seja a questão da condição operacional, questão de perda de know-how, infraestrutura, então muitas coisas de obsolescência. Então tem que estar sendo monitorado isso aí para não perder a, o nível de suportabilidade que vai afetar a questão operacional. Portanto, é essencial acompanhar o desempenho dessas métricas RANS durante toda a fase de operação e suporte, para que no momento adequado seja possível decidir sobre modificações e melhorias necessárias para o produto. Então, nessa fase que é o principal, nesse acompanhamento que a gente verifica se o que a gente vai decidir fazer alguma modernização ou alguma atualização daquele sistema, ou não só esperar pegar de vez para tentar fazer alguma alteração. E um outro tipo de evolução esperada é o que a gente chama de atualização de meia-vida. Então, em vez de a gente fazer atualizações incrementais durante várias vezes ao longo do tempo, eu tenho, por exemplo, principalmente embarcação, veículo blindado, aeronave, em que eu tenho uma vida bem longa da célula da aeronave, e aí eu tenho uma expectativa de, no meio dessa vida da célula, eu faço uma atualização de motores, para substituir os motores, modernizar motores, a questão de eletrônica. Então, em vez de eu fazer atualizações incrementais, eu faço uma bem no meio da minha vida daquele meu sistema. E a fase de descarte encerra o ciclo de vida do produto e envolve uma série de ações necessárias no caso de produtos de defesa, principalmente na parte de desmilitarização, né? E muitas vezes o produto de defesa ele segue um processo de certificação distinto e as peças não podem ser certificadas para reuso na parte civil. O... Tem que ter um descarte bem regulamentado e então é algo que
o descarte, muitas vezes você não pode negligenciar que às vezes possa ser um custo significativo no ciclo de vida, ou então a gente tem uma dor de cabeça deixada para a última hora na hora de fazer esse tipo de descarte. E muitas vezes, nessa, na questão de suportabilidade, quando a gente olha os elementos do apoio logístico integrado, a gente tem lá elementos relacionados à infraestrutura, recursos computacionais, treinamento, o ferramental. Então, se eu tenho um sistema desse que ele vai para a fase de desfazimento, descarte, às vezes eu tenho uma estrutura muito grande que eu também vou ter que desfazer. Oficinas inteiras, estrutura curricular inteira de cursos que eu vou ter que deixar de fazer, que eu vou perder. Então, é um negócio que tem que estar sendo acompanhado para não tornar algo oneroso. Ou, em alguns casos, eu faço uma substituição progressiva. Então, por exemplo, que tem acontecido na FAB, que eles estão substituindo o F5 pelo grip. Então, eles têm não vão fazer desfaz do F5 e coloca o grip. Vai ter uma substituição progressiva. Então, eles fizeram um cálculo do ótimo. Porque se eles, pô, simplesmente eu deixo de. Não, vou deixar de operar e só usar o grip. E eu tô cheio de sobressalente e a aeronave ainda tinha vida para rodar, a UF5. Então eu tenho um desperdício. Mas se eu falo, não, eu vou segurar mais tempo, mas aí daqui a alguns meses eu já não tenho sobressalente. Então tem um estudo ótimo, muitas vezes relacionado à pesquisa operacional, em que você faça a modelagem do problema de suportabilidade para poder achar o ótimo na hora até mesmo na parte do desfazimento. E aí, isso que a gente viu até agora aqui foi a questão seria a curva esperada, né? Seria a ótima. Mas aí quando a gente tem a maturidade tardia, que seria em vez de a gente fazer esse movimento desde o início, pensado na época do conceito, na suportabilidade, e ele já vir montando e chegar maduro nos primeiros inícios da fase de operação, eu deixo para pensar no suporte lá na pesquisa e desenvolvimento. Então isso aí já começa a esticar. E aí eu vou começar a ter uma maturidade, eu vou ter uma aeronave que vai começar, uma aeronave, né, no caso aqui, mas um produto, um sistema que vai começar a operar já de forma um custo-benefício ruim, de uma forma imatura, e ele vai demorar para poder chegar nessa fase madura dele. Então, isso às vezes a gente pode acontecer, por exemplo, para mim é mais fácil no meio da aviação. Quando a gente está, quando tem um projeto do desenvolvimento de aeronave, onde eu tenho equipes não tão multidisciplinar, e são muito separadas. E aí vão separando e depois lá na época quando eu vou começar a criar o meu modelo, e aí eu tenho aquele meu aviônico que eu tenho que colocar na aeronave e eu preciso de um acesso. Eu preciso de uma porta. Aí o cara da mecânica, não, pô, se botar uma porta vai ficar pesado. Ainda vou ter que criar uma manutenção para isso aí. Aí depois já vi o cara aí vem o cara da aerodinâmica, não, vai mudar a aerodinâmica, vai aumentar o arrasto. E aí começa essa confusão. E aí se começa a pensar na questão de suporte. E aí, às vezes, muitas vezes eu vou ter um acesso muito ruim no meu problema e, é causado por essa questão de maturidade tardia, quando eu deixo para pensar tarde. E aqui eu tenho dois exemplos de, de maturidade tardia, né, na área da aviação militar, que é o caso do McDonnell Douglas F4 Phantom 2, que ele foi uma aeronave que ele entrou em serviço lá na época dos anos 60 e ele operou por 20 anos, só que ele só foi declarado maduro faltando 5 anos para se aposentar, justamente por ter se iniciado muito tarde pensar na questão da suportabilidade e ele operou muito ineficiente e só no finalzinho da vida dele que ele se tornou maduro. E aí eu tenho o caso do B-58, que foi uma aeronave que chegou no final, em desenvolvimento, que ele teve que ter um projeto interrompido por causa de altos custos
operacionais não estavam condizentes com a parte de suporte. Eu tenho os casos de que a maturidade é tardia e eu não continuo pensando em suportabilidade durante a fase de operação. E aí eu começo a degradar com o tempo. E aí eu tenho alguns casos de maturidade tardia. Um exemplo, esse de baixo aqui, que é o do um caça bimotor, o outro Chaveli. Que esse aqui é o exemplo semelhante a esse que eu falei do acesso, em que para poder desconectar o motor, eu precisava soltar um tubo que só dava para acessar dessa forma. Eu precisava de dois caras e um segurando o pé para poder desconectar um negócio aqui para poder. Isso aqui é um cartão de manual. Porque depois que já estava no projeto, chega uma fase do projeto que você não tinha como mais voltar atrás. E teve outros casos do B2, do, também de questão de custos muito elevado, é, que o B2 Spirit, ele tem uma manutenção muito, ele tem uma média de mais de 100 horas de manutenção para cada hora de voo. Então, também é uma questão de maturidade tardia. E, enfim, né, porque já estamos avançando aqui o tempo também, que eu atrasei aqui um pouco. Com as considerações finais, é que a informação é fundamental para essa melhoria dos níveis de suportabilidade. E, nesse sentido, a engenharia de confiabilidade se torna essencial para utilizar e analisar os dados operacionais e realimentar o meu sistema. A maior oportunidade para eu influenciar no meu sistema, no caso da suportabilidade, é nas fases iniciais do design, a parte conceitual preliminar do sistema. E a suportabilidade ela tem um impacto significativo nos requisitos operacionais. Então, eles não devem ser negligenciados, tanto no projeto, tanto para quem opera na hora de exigir em novas aquisições. Tudo bem, senhores? E agradeço a disponibilidade e fico à disposição para tirar algumas dúvidas que tiverem. Muito obrigado, Daniel. Muito legal aí essa parte realmente da logística, né? Do suporte logístico, do suporte e da manutenção. Super importante. Por enquanto a gente não tem nenhuma pergunta aqui no chat dos Q&As. Fiquem à vontade, pessoal, para fazer as suas perguntas ou levantar a mão. Se vocês quiserem, eu também posso abrir aqui o microfone para tentar falar. Mas eu teria, assim, na sua experiência da Marinha, como você vê já a maturidade da Marinha ou como está sendo pensada a participação do engenheiro logístico, né, do gerente logístico, desde lá os eventos de concepção? Por exemplo, você já viu o gerente logístico, o engenheiro de manutenção aí participando dos fóruns lá de SRR, System Requirement Review, Preliminary Design Review, ou CDR, que são gates importantes aí do System Engineering? Não, nesse o meu contato com a parte de sistema começou muito recentemente. Recentemente, esse ano. Eu É. comecei um pouco mais de contato. Eu comecei um pouco de contato quando entrei nessa área de engenharia logística. Comecei a pesquisar mais, ler mais sobre o assunto. O, o meu contexto assim, na Marinha é muito mais próximo dentro da área da aviação naval, que a gente está trabalhando aqui em São Pedro da Aldeia. E a gente vê uma preocupação o, desse pensamento sistêmico da parte, principalmente dos engenheiros, e eles também exigem um pouco da gente, né, nessas dúvidas, porque essa parte logística muita coisa interfere na questão operacional. Então, nessa questão de quando eu tentar organizar o meu sistema, mas eu pensando que também faz para a minha frota de aeronaves estar voando. Além do meu sistema mesmo da própria aeronave, eu tenho os sistemas de cadeia de suprimentos, a estrutura de engenharia, que é onde eu sou como gerente de manutenção e colateralmente eu sou subordinado ao departamento técnico que funciona como se fosse uma consultoria de engenharia.
Então, além Certo. de gerente, eu sou meio que um consultor também. Então, a gente faz um vídeos de consultoria de técnica também nessa área. Então, tem começado uma preocupação, mas a gente ainda está muito, no caso, a gente, que eu digo assim, na aviação, a engenharia de São Pedro, a gente está um pouco mais próximo dessa área de logística de qualificar mais, da gente entender o nosso sistema, a gente conseguir mapear, entender quais são as interfaces, a gente conseguir visualizar isso, definir o ambiente que está inserido. Então, acho que a gente está começando um pouco a caminhar nisso aí, e até mesmo concurso, participação, até mesmo contato com muita gente da diretoria de gestão de programas da Marinha, que, que é o responsável por essa parte de gestão de ciclo de vida. Então, tem nos assessorado até mesmo na parte de cursos também relacionado ao assunto. Então, a gente ainda está caminhando, mas a gente está indo na direção certa, mas ainda falta caminhar um pouco mais. Legal. Então, a Obrigado. pergunta aqui, ó. Aí veio a pergunta aí do professor Christopher. Aí, como ensinar o pensamento de suportabilidade para os engenheiros de informação? O que você consideraria importante a ser passado para os jovens? Obrigado aí, Christopher, pela pergunta. Sim. Aí, é, Obrigado, professor Cristo, pela pergunta. O, eu entendo que eu fiz engenharia mecânica no ITA, e acho que uma coisa que ajudaria bastante, acho que nessa mentalidade, se a gente tivesse atividade. Eu esqueci o nome da metodologia da sigla, mas é de que a gente pudesse fazer durante o curso de engenharia, ao da gente, como é que eu vou dizer, engenheirar. Então, a gente não só engenheirar no ponto de projetar alguma coisa, mas também operar ela. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade, quando estava na graduação, fazer parte da equipe de Fórmula SAI. Então, eu estava responsável pela parte na época, não era a parte elétrica, né? Que agora que eu vi, então eu estava responsável pelo sistema de arrefecimento. Então, teve toda aquela etapa de projeto, de concepção, todos do sistema do nosso projeto, né? Cada um no seu subsistema. E, mas aí a fase que a gente começa a operar o meu, o meu sistema e eu começar a ver, entender como é que eu vou dizer, as minhas dificuldades, eu acho que isso facilitaria bastante. Mas o que acontece muito também é que, por exemplo, o, muitos fabricantes, não é comum, o normal é que muitos fabricantes de produtos não operem os produtos. Então, por exemplo, a Embraer fornece, fabrica aeronaves, mas ela não é uma operadora dessas aeronaves. Então, a questão também nesse caso é a engenharia de confiabilidade da Daerm, ela também, da Daerm ou das empresas, normalmente ela está muito vinculada com o atendimento ao cliente, que é justamente de onde vai vir esse feedback do operacional. Eu acho que no nível de, de formação de engenharia, eu acho que a oportunidade da gente ter esse engenheirar e operar isso que a gente engenheirou, eu acho que seria como a gente começar a pensar no nessa questão de suporte, que aí a gente vai projetar uma peça, um sistema, que depois, quando eu for tiver que fazer a manutenção, eu não vou conseguir tirar, vou ter dificuldade, eu vou começar a pensar melhor antes de ter feito aquela peça. Então, acho que essa ideia de a gente conseguir, mesmo que em escala reduzida, sistemas mais simples, de forma que um engenheiro de graduação possa confeccionar, acho que a ideia de você conceber ali e operar, acho que seria algo que seria bem adequado. Não sei se seria uma boa certo. resposta. É, foi aberto para a sua opinião, né? Então você trouxe aí a sua experiência e, e aí o fórum também, eu
puxei essa ideia, o, engen- a formação ela tem que começar a enxergar o ciclo completo. E nisso, Sim, por isso que eu também já chamei que o gerente logístico, antes dele ser só o gerente logístico, ele também poderia ter a participação na concepção, na hora de fazer lá os estudos de, vamos dizer, métricas de suportabilidade desejadas pela força, para ele entregar isso como requisito, para ele acompanhar isso, para ele ver a maturidade do requisito também durante o desenvolvimento e acompanhar que isso está realmente sendo atendido lá quando o produto fosse entregue. A gente sabe que todo esse complexo para você receber e começar a operar tem uma curva de aprendizado até do pessoal da manutenção, e isso vai impactar a disponibilidade ali inicial e as dificuldades de suportabilidade no começo, certo? Aí entendi. tem uma pergunta aqui do Linélcio, que é a cada manutenção programada ou não, o sistema de defesa, seja uma aeronave ou uma viatura, é necessário estabelecer novamente a confiabilidade do sistema adotado. Ou é adotada a mesma confiabilidade inicial do sistema? Obrigado, parabéns pela apresentação. Desculpa, pode repetir a pergunta, por favor? Está escrito em algum Então, lugar aqui ou tá pergunta? aí no chat. A cada manutenção programada ou não, o sistema de defesa, seja uma aeronave ou uma viatura, você acaba tendo que estabelecer novamente a confiabilidade do sistema. Ou seja, os dados de manutenção. E eu acho que você comentou isso, né? Às vezes é difícil de você mudar o plano de manutenção Ah, durante o entendi. tempo de uso ali do sistema. Então, é adotada a mesma confiabilidade ou você consegue fazer os ajustes, de confiabilidade durante a operação, durante a fase operacional do sistema? Não, entendi a pergunta. Tem como sim. Existem, dá exemplos de quem já faz. Então, por exemplo, a forma, a FAB e a FAB, ela tem uma estrutura que é o Sysconf, Sistema de Confiabilidade. E eles têm uma estrutura lá de confiabilidade, de manutenção centrada em confiabilidade, onde eles fazem análises, tem um documento de registro de histórico de falhas das aeronaves, dos sistemas. Os engenheiros fazem um estudo, análise de confiabilidade, aí eles, vamos dizer, atualizam esse sistema segundo a metodologia, e em alguns casos, se for uma aeronave que está vinculada à Embraer, por exemplo, for uma aeronave da Embraer, existe uma cooperação, porque existe um interesse, por exemplo, da Embraer em ter esses dados operacionais para poder atualizar o plano de manutenção, como da FAB, que vai ter vamos dizer, uma ratificação do fabricante da própria aeronave. Então, eu tenho como fazer isso dessa forma. Existem outros casos, por exemplo, como a Marinha Americana. A Marinha Americana tem um programa deles lá de RCM, uma nave que eu tive um contato de ler. Só que no caso deles, quando eles adquirem muitos casos, quando eles adquirem uma aeronave, eles compram o projeto inteiro. Tipo, ele vai comprar uma aeronave lá, o Seahawk da, da, da Sikorsky, e ele compra o projeto inteiro, todos os dados de concepção do projeto, eles têm tudo aquilo, internalizam, e aí eles criam os próprios manuais. Então, eles estão com aquele projeto inteiro, e aí, com a atualização de operação, resultados de operação de operação de falha, como eles estão operando. Então, eles conseguem fazer esse tipo de diferença e atualizam eles por conta que eles já têm um projeto inteiro. Em alguns casos, como fosse a FAB, faz cooperação com o fabricante. Existe. Alguém está com o microfone aberto aí. E, e tem como fazer esse tipo de atualização dessa forma. Existem outras empresas que têm um sistema de O, as engenharias de confiabilidade das empresas normalmente estão vinculadas com o atendimento ao cliente, justamente para pegar esses feedbacks
e fazer a atualização. Existe até um trabalho, eu não lembro agora de quem, eu acho que ele é um instrutor do professor do Aerolog Lab, que ele tinha feito um trabalho sobre plano de manutenção dinâmico, e que a ideia é que eu faço tipo um plano, que o plano de manutenção é basicamente eu tenho a probabilidade de falha de cada sistema, quando eu devo, o tempo ótimo para cada sistema que eu deveria fazer a manutenção, ou a expensão, e eu crio empacotamentos para ser no caso de tantos mil quilômetros rodados, tantas horas, e eu faço esse empacotamento. Então, teve um, uma- um estudante de doutorado no ITA que fez um projeto lá de plano de manutenção dinâmica. Eu crio um plano de manutenção padrão, e aí eu, com dados operacionais de confiabilidade, de operação, tudo, eu realimento essa minha planilha dinâmica de plano de manutenção dinâmica e ele rearranja para um novo empacotamento de, de manutenção. Então, eu tenho como fazer isso, mas é aquilo, eu preciso ter uma estrutura boa de dados, dados confiáveis, que o pessoal qualificado para fazer essa análise adequada, porque também senão vou estar fazendo algo, porque acaba que muitas vezes quem registra, acontece muito de a pessoa às vezes está muito mais preocupada em resolver a pane do que registrar aquela pane. Então acaba que eu tenho muitos registros que podem estar defeituosos e eu não consigo fazer uma análise adequada. Então muitas vezes eu preciso de uma questão de conscientização organizacional para um registro adequado para criar um banco de dados adequado. Hoje em dia, com a tecnologia, eu tenho muitos dados que são feitos pelo próprio computador, sensoriamento, não tem intervenção humana, e eu já consigo ter o próprio gripping da FAB, para cada hora de voo, a cada voo dele, ele gera um arquivo de um pouco mais de 4 gigas de dados. E já tá numa quantidade de dados que a gente não consegue já analisar. Então, a gente tem como fazer essa atualização de plano de manutenção durante a operação com o uso de engenharia de confiabilidade. Mas eu tenho que ter dados confiáveis e gente qualificada para fazer essa análise. Legal. Obrigado, Daniel. Vamos fazer mais uma pergunta. Se você conseguir responder em um minutinho, a gente não consegue passar sem muito falo aqui. Você acredita que a ausência da integração entre todos os sistemas de um sistema complexo prejudica a suportabilidade? Essa é a primeira, né? Então, essa aqui é do Giovanni. E a segunda, você acredita que MBSE, desde sua concepção, pode ser um caminho para auxiliar em problemas de suportabilidade? Poder repetir só a primeira Então, a pergunta? primeira é que fala a ausência da integração entre todos os sistemas de um sistema complexo prejudica a suportabilidade? Sim, prejudica sim, porque a questão assim, não é nem a questão da integração em si, porque na questão da suportabilidade, a gente acaba que eu tenho muitos fatores que eu não tenho, que não estão sobre o mesmo comando, vamos assim dizer, mas tem que estar sob o mesmo controle, que eu tenho que estar monitorando. Então, por exemplo, tem questões por exemplo, questões geopolíticas que afetam a questão de suportabilidade. Então, eu acredito que nessa questão na concepção, num projeto, essa integração tem que existir para poder, se não tiver integração, a gente vai ter aqueles problemas bizarros que é que até do cara lá segurando o outro pela perna para conseguir fazer. Isso ali foi muito relacionado a, aos setores não se conversar na hora que estava construindo. Então, essa integração, a falta de integração, acho que no desenvolvimento realmente é nocivo, né, para fazer. E sobre o MBSE, para sua suportabilidade, eu entendo que seria sim algo ideal, principalmente porque são dentro da suportabilidade também é um sistema complexo. Eu tenho, em vez de eu ter que eu tenho
no nosso contexto aqui, né? Quando eu estou operando com para manter a frota de aeronaves operando, eu tenho toda a questão de cadeia de suprimentos, de aquisição internamente. Cada contrato meu para aquela frota de aeronave é um componente desse meu sistema. Então, a estrutura de ensino para cada equipe de manutenção é um outro componente do meu sistema. Então, dentro desse contexto de portabilidade, o MBSE acho que ajudaria muito a gente a conseguir mapear e visualizar para Legal, como a gente organizar. Beleza? legal. Tentei. É isso aí, Daniel. Muito obrigado aí pela sua colaboração, compartilhar os conhecimentos com a gente e aprimorou aqui o nosso pensamento sistêmico. Tenho certeza que aumentou aqui a visão geral do nosso problema, que é trabalhar com sistemas complexos.